Olá, boa noite. Aqui quem fala é o Fábio. Eu moro em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, e assisto seus vídeos no canal e também sou inscrito. E gosto muito do seu trabalho, que é muito bom. Bem, eu tenho um relato inédito para compartilhar com você. E aconteceu domingo, dia 7, e foi com um pastor irmão na fé. Bem, ele sofreu esse ataque no domingo à noite. E depois que ele fez um culto, eu visitei ele hoje de manhã, lá na casa dele. E então, ele me contou tudo o que aconteceu com ele. Bem, daí eu perguntei se podia escrever um relato para enviar ao seu canal. E expliquei a ele como funciona. Ele aceitou, mas pediu para não revelar o nome do ministério que ele faz parte. Bem, eu sinto segurança no seu trabalho, e por isso estou enviando para você este relato. E agora, fiquem com o relato do pastor e a emboscada do lobisomem. Olá, boa noite. Vou me identificar para vocês como Pastor Alencar, porém, este é o meu sobrenome. Eu tenho 43 anos e não quero revelar o nome do meu ministério e nem o meu nome para evitar problemas. Eu moro na cidade de Santa Bárbara do Oeste, interior, e faço trabalho de evangelismo, mas nunca pensei de passar por uma noite terrível, a qual eu fui a vítima deste demônio vestido de cachorro. Bem, eu tenho muita fé e confiança no Senhor. E tem um versículo na Bíblia que Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei. E assim me manifestarei a ele. Este é o capítulo 14, versículo 19 do livro de João. Há 2 semanas atrás, eu tive um sonho, onde o Senhor me deu uma revelação, e nesse sonho, eu via um cachorro grande e preto, que saía de dentro de uma casa e corria atrás de mim e de outras pessoas que estavam comigo. Mas nesse sonho, o Senhor enviava um homem e me salvava daquele cachorro feroz e matava ele. Bem, quando eu acordei, eu fui orar para o Senhor e perguntei o que significava aquele sonho. E pedi que, se fosse uma revelação, que fizesse eu sonhar novamente. Voltei a dormir e tive o mesmo sonho, mas desta vez uma voz do céu falava: não temas, pois eu estou contigo. Acordei desse sonho e fiquei pensando 2 coisas: onde e quando. No meu pensamento, eu achava que seria um cachorro pitbull ou outro porte de cachorro grande que me atacaria nas minhas evangelizações, que faço junto com alguns irmãos na fé. Mas o que me atacou de verdade não tinha nada a ver com pitbull ou outro tipo de cachorro. E seria muito melhor um ataque de um cachorro normal do que daquela fera terrível. Bem, eu fui chamado pelo pastor presidente para fazer um trabalho de evangelismo na cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Uma cidade bonita, com uma população de mais de 90 mil pessoas. E como meu trabalho é pregar Jesus Cristo, eu fui, e comigo foram mais 3 irmãos. E lá nessa cidade tem uma igreja que faz parte do nosso ministério. Bem, eu encontrei com alguns irmãos que conhecia bem aquele lugar. Eu cheguei no sábado de manhã e gastei 2 horas e 40 minutos
E assim, chegamos na casa de um irmão na cidade. Mas o trabalho de evangelismo seria feito no sítio. E assim, fomos até a casa de uma irmã que fica a 25 quilômetros da cidade. E lá, ela explicou que iríamos fazer um culto na casa dela no domingo à noite. E no domingo de manhã, eu e os 3 irmãos e a irmã iríamos sair para evangelizar e convidar o povo daquele lugar para assistir o culto no domingo à noite, que seria por volta das 7 horas. Então, eu fiquei na casa da irmã, junto com os 3 irmãos, e ela já tinha preparado o lugar para nós ficarmos até o fim do nosso trabalho. E naquela noite, apareceu um homem chamado Dani Mota. Ele morava ali perto. Ele era um homem do bem, trabalhador, alegre com as pessoas e todos gostavam dele. Então, ficamos à tarde conversando com ele, o Dani Mota, e preguei a palavra de Deus para ele e chamei ele para o culto de amanhã. E ele disse que iria sim, e com a sua família. No outro dia, já no domingo, tomamos café e saímos em 5 pessoas. Eu, os 3 irmãos e a irmã. E toda casa que encontrávamos, evangelizávamos e convidávamos as pessoas para o culto. Mas ao passar na frente da casa de um homem chamado Venásio, eu bati palmas e ninguém saiu. Então eu chamei de novo, e assim ele apareceu na porta, olhou desconfiado. Eu falei que estávamos evangelizando e o perguntei se ele poderia nos receber. Bem, ele fechou a porta e não saiu para nos receber. Tudo bem, seguimos em frente. A última casa era a de Dani Mota, que ao nos ver, ele já veio de encontro para nos receber. Nos chamou para dentro de sua casa. Conversamos mais uma vez e ele nos ofereceu almoço. Bem, eu falei que não precisava se preocupar, mas ele insistiu e acabamos almoçando na sua casa. Eu falei sobre o Venásio, sobre o que tinha acontecido. E o Dani Mota logo me disse: pastor, esse homem precisa muito de oração. Ele é muito estranho. Há alguns dias atrás, algumas criação do meu vizinho amanheceu morta, toda estraçalhada. E eu tinha saído cedo de casa para trabalhar, quando encontrei o Venásio todo nu e coberto de sangue. Ele parecia estar louco, pastor. Quando ele me viu, ele quis avançar na minha direção. E eu, como ando com o meu facão, eu disse: não venha não, seu cabra. Se tu vir, eu lhe corto todo de facão. Toma vergonha na sua cara, homem, andando todo nu. O que é que você fez? Mas ele saiu correndo pela estrada nu, igual um desavergonhado. Então eu voltei para saber se estava tudo bem com a minha família, pois aquele louco poderia querer fazer algum mal para a minha família. Pastor, certa noite as pessoas daqui de perto viram um animal grande atacando as criação. E quando meu vizinho me ligou contando o que tinha acontecido com os seus animais, então na hora eu pensei que foi o Venásio que fez isso. E daí começou a surgir muitos pensamentos em minha cabeça. Então, pastor, eu fui lá na casa do meu vizinho e vi as suas criações de ovelha toda estraçalhada. E quando eu falei que vi o Venásio nu e coberto de sangue, ele pensou que foi ele que fez isso. O meu vizinho ficou muito irado e disse que iria matar aquele desgraçado era agora. Então nós dois fomos na casa dele, mas o infeliz desavergonhado não estava não. Bem,
nós não tínhamos prova e nem testemunhas que era ele o causador desses acontecimentos. Porém, pastor, nesse mundo é assim. Aqui se faz é que se paga. Bem, então eu falei para Dani Mota que Jesus veio salvar os perdidos. E o meu trabalho era pregar a sua palavra. Então agradecemos o almoço e voltamos. Eu disse para Dani Mota não perder o culto, pois seria uma bênção. E ele respondeu: eu vou sim, pastor, porque eu sei que esse culto vai ser uma bênção. Bem, quando voltamos, passamos de frente da casa do Venásio. E lá estava ele. Eu tive coragem e fui lá falar com ele. E quando eu cheguei perto e disse boa tarde, ele olhou para mim e rosnou igual um animal. Ele saiu, me encarando com um olhar de fúria e entrou dentro de sua casa. Então, eu entendi que eu não era bem-vindo naquela casa. As pessoas que tínhamos chamado, todas compareceu, menos o Dani Mota e a sua família. Bem, eu achei estranho ele não aparecer, pois ele havia dado a sua palavra que iria comparecer no culto. Bem, começamos o culto, louvamos e eu levei a palavra. E aquilo tudo foi uma bênção. E no final do culto, chegou o carro que ia nos levar à cidade para no outro dia continuarmos o trabalho lá. Bem, eu falei para o irmão que veio nos buscar para passar na casa de Dani Mota e saber o que havia acontecido. O culto acabou 9 horas da noite. Nos despedimos dos convidados e da irmã que nos hospedou. E em seguida fomos em direção à casa de Dani Mota. Quando íamos passando de frente na casa do Venásio, um irmão que ia no banco de trás viu quando um cachorro preto e grande saiu do lado da casa do Venásio, pulou a cerca e veio correndo atrás do carro. O irmão, quando viu, entrou em desespero e disse para o irmão motorista acelerar, pois ali vinha um cachorro grande atrás de nós. E ele acelerou, mas o cachorro que vinha atrás com toda a fúria conseguiu alcançar o carro e deu um golpe que acertou meu braço direito com as suas garras, pois eu estava no banco da frente do lado do passageiro. Eu ouvia perfeitamente o som mais terrível e ali passava um filme na minha cabeça. Eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. O irmão motorista entrou em outra estrada e aquele cachorro não deixava de nos perseguir. E ele estava determinado a nos matar. Eu comecei a clamar por aquele que pode todas as coisas. E de repente, o irmão motorista perde o controle do carro e sai fora da estrada. Bem, eu pensei que era o nosso fim e continuei clamando ao Senhor. E quando o irmão motorista perdeu o controle, devido ao medo da criatura, o carro bateu numa cerca de arame. E quando eu achei que era o nosso fim, de repente ouvimos o som de tiros. E foi aí que aquela coisa deu um berro, e aquele som terrível ainda está na minha cabeça. Era um som do inferno misturado com o som do demônio. E aquela coisa ainda avançou na direção do atirador. Os faróis do carro ficaram de frente para a estrada. E foi quando aquela criatura recebeu vários tiros. Então aquilo saiu correndo e passou de frente dos faróis e se embrenhou na mata. Bem, e foi aí quando vimos a coisa mais horrível do mundo. Um cachorro grande e negro com as mãos longas e as pernas quebradas.
com as mãos longas e as pernas quebradas, correndo como gente. As mãos que tinham garras em cima foi onde os tiros acertou. A criatura dava os gritos mais horríveis do mundo, e os seus olhos amarelos brilhavam na escuridão. Bem, quando o atirador se aproximou, foi uma grande surpresa, pois ali se revelou o Dani Mota. E foi aí onde a minha mente se abriu. E eu me lembrei de um sonho que eu tive com um cachorro quando saía de uma casa. E aquela fera dos infernos corria atrás de mim e das pessoas que estavam comigo. E também no sonho apareceu um homem para me salvar. E este homem era o Dani Mota. Eu chorei muito, agradecendo muito a Deus por estar vivo. Eu chorei muito, agradecendo muito a Deus por estar vivo e por esse grande livramento. Eu fiquei ferido, porém eu fiquei são e salvo. E não queria pensar o que teria acontecido comigo se aquele homem não tivesse aparecido. Perguntei a Dani Mota como ele veio parar aqui. E assim ele me contou: Pastor, a minha família já estava pronta. Isso era por volta de 6h40 da noite. E eu só estava dando um retoque na minha barba pra gente ir ao culto. E foi quando meu vizinho liga, dizendo que os seus animais tinham acabado de ser atacados. E que era pra eu ir até lá para ajudar ele a encontrar o animal responsável e matar aquela besta desavergonhada. Bem, eu até disse que tinha um culto para ir. E ele respondeu que precisava muito da minha ajuda. E como ele sempre me ajudou quando eu precisei, eu acabei indo. Peguei minha espingarda e minha lanterna e fui na casa dele. Procuramos, mas não encontramos nada. Então, ao voltar, uma voz me disse para que eu não voltasse para casa não. E que eu deveria sair e ir procurar na estrada. E assim eu fui. E quando ia chegando perto da estrada, eu ouvi o som de um carro. E também ouvi um som de um galope de uma criatura que perseguia o carro. E aquela coisa era mais escura que a própria escuridão. Eu corri depressa pela estrada. E foi quando eu vi o carro saindo fora da estrada. E aquela fera atacando vocês. Não pensei duas vezes e comecei a atirar naquele bicho desavergonhado. Bem, Dani Mota nos levou para a sua casa e passamos a noite ali. E naquela noite ninguém conseguiu dormir. Dani Mota fez curativos no meu ferimento a fim de diminuir o sangramento. No outro dia cedo, tomamos café na sua casa e o seu sobrinho foi com o irmão motorista para ajudá-lo, pois o pneu havia batido numa pedra e furado. Dani Mota nos acompanhou no seu carro até o local e ajudou a trocar o pneu. O seu sobrinho foi junto com o irmão motorista. E eu e os 3 irmãos fomos juntos com o Dani Mota. E quando chegamos perto de uma porteirinha, ali havia um corpo de uma pessoa sem vida e algumas pessoas ao redor. E quando aquelas pessoas viram Dani Mota, deram um bom dia. E Dani Mota logo perguntou quem era aquele homem morto. As pessoas que estavam ali nos chamaram para ver. E quando descemos do carro para ver quem era, ficamos sem palavras ao descobrir que era o vizinho, o Venásio. Eu não queria acreditar que aquela aberração seria o Venásio, mas não teve outro caminho. E na hora, eu e o Dani Mota percebemos que a fera que nos atacou era simplesmente o Venásio.
Aquelas pessoas sabiam o que havia acontecido com nós na noite anterior. Bem, Dani Mota disse às pessoas: esse cidadão, boa coisa ele não fez para estar nessa situação. E acho que ele teve o que mereceu. Bem, logo depois, entramos no carro e voltamos para a cidade. Eu não acreditava nessa história de lobisomem, mas o que vivi junto com outros irmãos, eu descobri que o sobrenatural é tão real quanto o nosso mundo. E que de onde eu moro, somente o rapaz que lhe enviou o relato sabe dessa história. Eu voltei para casa na segunda-feira à noite, mas retornei lá neste fim de semana. E também vou passar um mês por lá. Dani Mota se tornou meu melhor amigo porque ele foi um homem de coragem que Deus usou para salvar a minha vida. E também a vida dos meus irmãos na fé. Boa noite. Bem, este é o relato desse pastor. E isso aconteceu domingo, dia 7. Espero que seja interessante este relato. Eu mandei para você em primeira mão porque você faz um excelente trabalho. Boa noite.